Rogério dirigia seu caminhão por mais uma noite solitária em uma estrada deserta. Ele estava acostumado com essas longas viagens, percorrendo rotas remotas para entregar carga de um lado a outro do país. A estrada à sua frente era estreita, rodeada por florestas escuras e montanhas distantes. O silêncio absoluto era interrompido apenas pelo barulho do motor e a música baixa no rádio. Enquanto olhava para o céu escuro, sentiu uma familiar sensação de isolamento. Ele já havia feito aquela rota várias vezes, mas naquela noite havia algo diferente. O ar parecia mais pesado, como se a estrada estivesse esperando algo. Rogério acendeu um cigarro e continuou dirigindo, tentando afastar o desconforto que o consumia lentamente. O relógio no painel marcava 23h45, e ele ainda tinha muitas horas pela frente. Ele estava acostumado à solidão, mas naquela noite, o silêncio era opressor. Olhou pelo retrovisor, vendo apenas a escuridão da estrada atrás de si. Nada além do asfalto vazio, cercado pela vastidão da noite. Respirou fundo, apertou as mãos no volante e seguiu em frente, mas mal sabia ele que aquela não seria uma viagem comum. Enquanto contornava uma curva mais fechada, Rogério avistou algo incomum ao longe. À beira da estrada, uma jovem mulher estava parada, acenando com a mão. Ela segurava uma pequena mochila, como alguém que precisava de carona urgentemente. Rogério hesitou por um momento. Sabia que era perigoso dar carona a estranhos naquela região isolada, ainda mais àquela hora da noite. O rosto da mulher estava parcialmente iluminado pelos faróis do caminhão. Ela parecia calma, mas o fato de estar sozinha em um trecho tão desolado o perturbava. Sentiu uma pontada de culpa ao pensar em deixá-la para trás. Afinal, e se ela realmente estivesse em apuros? Rogério finalmente decidiu parar. Encostou o caminhão alguns metros à frente da mulher, que rapidamente se aproximou e subiu na cabine sem dizer uma palavra. Ele a observou pelo canto do olho, tentando parecer despreocupado, mas algo nela o deixava inquieto. "Para onde está indo?" ele perguntou, a voz quebrando o silêncio da cabine. "Apenas siga em frente." Ela respondeu com um sorriso suave, mas frio. Rogério sentiu um arrepio. Não sabia o que esperar daquela viagem, mas algo dentro dele sabia que ela estava longe de ser normal. A atmosfera dentro da cabine ficou densa. Rogério tentou puxar conversa com a jovem várias vezes, mas as respostas dela eram sempre vagas e evasivas. Ela olhava pela janela, observando a estrada escura passar, sem demonstrar muita emoção. A cada quilômetro, o silêncio parecia se tornar insuportável. Depois de um longo período de quietude, a jovem começou a falar repentinamente. "Eu costumava viajar por essas estradas, até que um acidente mudou tudo", disse ela, ainda sem desviar os olhos da janela. Rogério ficou intrigado, mas não comentou. Ela continuou: "Foi exatamente aqui que aconteceu." O coração de Rogério começou a bater mais rápido. Ele não tinha perguntado nada sobre acidentes. Quando olhou para ela, notou algo perturbador. Seu reflexo no espelho retrovisor estava borrado, como se sua figura não pertencesse completamente ao mundo real. Tentando manter a calma, ele desviou os olhos e fixou-se na estrada à frente. "Foi uma noite como essa, escura e silenciosa", ela sussurrou, sua voz fria e distante. "Ninguém parou para me ajudar. Fui deixada para morrer aqui." De repente, Rogério virou-se para o banco do passageiro e percebeu que ela havia desaparecido. O banco estava vazio. Com o coração disparado, Rogério pisou fundo no acelerador, tentando se afastar o mais rápido possível do local onde a jovem desapareceu. O medo começava a dominá-lo. Como ela poderia simplesmente ter sumido? O que estava acontecendo naquela estrada? Mas, a cada curva, a jovem reaparecia, sempre parada à beira da estrada, exatamente no mesmo lugar, acenando para ele como se nada tivesse acontecido. Rogério passava direto, mas o ciclo continuava. Ele a via repetidamente, sempre no mesmo ponto. Era como se estivesse preso em um pesadelo. Desesperado, ele tentou ligar o rádio para se distrair, mas tudo o que conseguia era estática misturada com sussurros. A voz da jovem parecia ecoar na estática, dizendo seu nome, falando coisas sobre sua vida que ele nunca havia contado a ninguém. De repente, ela apareceu ao lado do caminhão, andando calmamente enquanto o veículo se movia. Seus olhos, fixos em Rogério, estavam vazios e sem vida. Ele sabia que precisava parar,
mas o medo o impedia de fazer qualquer movimento. Era como se a estrada estivesse se fechando ao redor dele, mantendo-o preso em um ciclo interminável de terror. Percebendo que fugir não era mais uma opção, Rogério finalmente encostou o caminhão à beira da estrada. Sua respiração estava ofegante e o suor escorria por seu rosto. Ele desceu da cabine, suas pernas trêmulas, e olhou ao redor, mas não havia sinal da jovem. A estrada estava novamente deserta. Ao olhar para o ponto onde ela sempre aparecia, sentiu uma presença, como se ela ainda estivesse ali, esperando. Mas, desta vez, ele não a viu. As luzes do caminhão iluminavam a estrada vazia, e o silêncio voltava a se instaurar, mas o medo ainda o dominava. Foi então que Rogério compreendeu o que havia acontecido. A jovem era um espírito preso naquele ponto da estrada, condenada a reviver o momento de sua morte repetidas vezes. Ela não queria machucá-lo, estava apenas repetindo o ciclo trágico que a mantinha presa ali. Com esse entendimento, ele sabia que sua única opção era evitar aquele trecho da estrada para sempre. Rogério decidiu tomar uma rota diferente. O silêncio voltou a dominar a cabine enquanto ele dirigia por uma estrada paralela, sem olhar para trás. A sensação de alívio tomou conta dele, mas o impacto da experiência nunca desapareceu. No fundo de sua mente, ele sabia que a jovem ainda estava lá, repetindo a mesma cena para outros viajantes desavisados. Nos meses que se seguiram, ele evitou qualquer rota que o levasse de volta àquela estrada. Mas, toda vez que dirigia à noite, um medo inquietante o perseguia, e ele se perguntava se a encontraria novamente.